Bom dia, crianças. Hoje a gente vai falar sobre a parte de língua portuguesa, né? Onde a gente tem um texto, Censo na Floresta. E a gente vai analisar esse texto, vendo qual o objetivo da gente ler esse texto, qual a proposta que esse texto tem pra gente, com qual o objetivo que a gente está lendo. Vamos fazer uma interpretaçãozinha a respeito do texto, né? Após a leitura. Na questão, na quinta questão, a gente tem a análise de uma frase, né? Pensando no futuro, sendo criativo, você pode reduzir o impacto ambiental e economizar dinheiro ao mesmo tempo, né? Então, você vai analisar essa frase e vai dizer de que forma, né, você pode fazer isso ao mesmo tempo, evitando o impacto no meio ambiente e economizando o dinheiro. Pronunciar as palavras, analisar e economizar. O que elas têm em comum? Qual a parte que é comum nas duas, né? E o que tem de diferentes entre elas. Essas palavras são derivadas ou elas, né, se originam de outras palavras. De que palavras são essas que elas se originam? Aí vocês vão responder essas questõezinhas aí. Depois vocês vão analisar o uso do ESA e do OSO, né? E tem uma outra parte de um texto, na verdade não é o texto que acabamos de ler, é uma manchetezinha e vocês vão fazer a análise dessa manchete. Então, através dessa manchete vem umas questõezinhas, né? Sobre qual assunto você acha que essa notícia vai tratar. A manchete é uma parte de um texto, né, de uma notícia, que é a parte maior, assim, como vem em destaque. Então, qual assunto que essa notícia vai tratar? Prestando atenção que a manchete fala, né, máscaras não escondem tristezas de moradores e turistas Canasvieiras. Esse lugar aí, Canasvieiras, é um nome de uma determinada cidade, tá? Então, o que isso quer dizer? Qual assunto que essa notícia está tratando? O que a palavra em destaque indica em relação aos moradores e turistas? A palavra destacada é a palavra tristeza, né? O que essa palavra tem em relação aos moradores e turistas? A palavra tristeza é derivada de qual termo? Vem de qual palavrinha? Esse termo é um substantivo ou é um adjetivo? Ela é um nome ou ela dá uma característica, indica alguma coisa assim, tá? Então, vai diferenciar de substantivo e adjetivo. No caso, essa palavra vem de um adjetivo ou de um substantivo. Os substantivos originados de um adjetivo são escritos com ESA. Então, quando ela vem, o substantivo vem de um adjetivo, elas vão ser sempre escritas com ESA, como é o exemplo lá. Tristeza vem da palavrinha triste. Então, esse triste indica, é um adjetivo ou é um substantivo? É alguém que fica triste, ou a palavra triste já é um substantivo. Aí, no caso, quando ela é derivada de um substantivo, a gente não vai usar ESA, só quando for de um próprio adjetivo, como é o caso. Então, aqui, por exemplo, tem outros casos. Gentil, esperto, fraco, grande, né? Então, você vai formar outras palavras provenientes dela. Outros substantivos. Então, no caso, gentil. Não é o gentil. Alguém vai estar gentil, né? Então, no caso, é um adjetivo. Você vai formar o quê? Que substantivo que você pode formar? Acrescentando ESA, gentileza, né? Então, assim vocês vão fazendo as outras. Na terceira, vocês vão ver aí uma outra manchetezinha e tem uma imagem ao lado. E aí vocês vão analisar respondendo as questões a seguir. Se é um substantivo, um adjetivo, porque aí no caso usou qual sufixozinho para completar.
Nesse caso aí, nós usamos, né, vem a explicaçãozinha a seguir. E vocês vão fazer as outras questõezinhas a respeito, acrescentando esse mesmo sufixo, ok? Um bom dia. Vamos lá, galerinha. Agora a gente vai continuar com a parte de língua portuguesa, só que agora a gente vai ler um outro textinho, onde também farão uma leitura e uma análise desse texto. Vocês vão retirar palavrinhas do texto após a interpretação, palavrinhas com acento agudo, com acento circunflexo, né? O agudo é aquele som aberto e o acento circunflexo é o som mais fechado. E uma frase com ponto de interrogação, que faz a perguntinha, e uma frase com ponto final, ok? Um bom dia. Continuando agora aí, crianças, a gente vai analisar essas atividades que são referentes à matemática, onde a gente tem a parte de multiplicação. Iremos trabalhar as propriedades da multiplicação, a propriedade comutativa e a propriedade associativa, só que agora envolvendo a multiplicação. Assim como na adição, a propriedade da comutativa, a ordem não vai alterar o resultado. Então, você tem um valor multiplicando com outro, né, os fatores. Então, você tem aí no exemplo 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, não vai alterar o resultado, que vai ser 12. Então, essa é uma propriedade chamada de comutativa da multiplicação. E a outrazinha é a propriedade da associativa, envolvendo também a multiplicação, sendo que aí você vai ter a multiplicação de um termo depois de outro. Então, você vai ter 3 fatores, onde você vai agrupar um termo, os 2 termos primeiros, ou os 2 últimos depois. E assim você vai obter o mesmo resultado, como é o caso aí, por exemplo, 2 vezes, aí agrupou 3 vezes 4. Então, você fez 2 vezes 12, que vai ser igual a 2 vezes 12, 24. Então, você agrupou o segundo e o terceiro termo. Já na outrazinha, né, que vai dar o mesmo resultado, você vai ter uma associação, agrupamentos dos 2 primeiros. 2 vezes 3, que vai dar 6, né, vezes 4 depois. Agrupou os 2 últimos. Aí, nesse caso, você tem chamado de propriedade associativa da multiplicação. A seguir, você vai ter situações envolvendo a divisão, onde vocês vão ter um termo, né? Você vai retirando até achar o resultado mais simples. No caso aqui, dei um exemplo, né? Subtrai 3 de 54, aí depois subtrai 3 do resultado e assim vai, até você obter um resultado final. Nesse caso aí, você vai fazer a divisão, só que subtraindo, retirando. E agora, a seguir, você vai ter já fazendo a divisãozinha, o sinal de divisão, né? Dividir em grupo, por exemplo, aqui, ó. Abaixo, você vai ter, ó, 35 dividido para 5. Então, você já vai ter um número maior, onde você vai dividir por partes menores, que são aí 5, você vai obter um resultado. Então, aí você já está fazendo realmente a divisão. Então, lembrando que você tem o número que você está dividindo, que é o dividendo, o resultado, que é por quanto você está dividindo, né? No caso, é o divisor. O resultado é o quociente, né? E você vai, quando você faz a divisão, você faz também a subtração. O resultado, o que sobra aí, que no caso aí não sobrou nada, chamado de resto. Então, você vai ter aí a divisão e abaixo os termos da divisão, explicando direitinho como é que faz. E a seguir, vocês vão respondendo as questõezinhas aí. Lembrando que a divisão, quando não sobra nenhum resto, ela é chamada de não exata, no caso aí, né? Se ela não sobrou resto nenhum, ela é exata.
e se sobrou algum resto, é não exato ou inexato. Tá? Nesse caso, 35 dividido por 5, não sobrou nada. O resto é zero. Então, aí, ela deu exata. Se sobrar algum restinho, 1, né, ou 2, ou qualquer outro valor aí, no caso, você vai ter uma divisão inexata ou não exata. Ok? Bom dia, crianças. A gente vai continuar aí com ciências, onde a gente vai ter a cadeia alimentar. Toda a cadeia alimentar ela vai iniciar sempre pelo produtor. Esse produtor é quem? É a planta, porque ela produz o seu próprio alimento. Os outros animais, eles precisam ou da plantinha ou de outro alimento para sobreviver, para se alimentar, certo? Para gerar energia. Então, eles são chamados de consumidores. E a gente tem na cadeia alimentar também os decompositores, que são as bactérias, os fungos que agem quando os animais morrem, ou as plantinhas também. Então, elas agem em qualquer parte da cadeia. Pode ser logo no início, não importa. Ela vai, um momento, vai morrer, tanto a planta quanto o animal, e aí os decompositores vão agir. A seguir, vocês vão ter as atividades, e qualquer dúvida, vocês procuram Tia Márcia, tanto na aula do Meet, a gente tira as dúvidas, quanto também no Zap, ok? Um abraço.